Olá, muito boa tarde, muito bem-vindos a este tema extraordinário, um tema complementar ao curso de Gnosis. É o tema, o significado esotérico do Natal, já que estamos nesta época tão propícia a falar destes mistérios, onde vamos poder investigar um pouco mais a fundo o significado dessa celebração tão tradicional, tão comum, tão alegre para muitos de nós, para todos nós praticamente, que no entanto passam desapercebidos os seus profundos uh, sentidos e razões de ser. Então nós conhecemos o Natal como a celebração do nascimento de uma criança que foi muito especial, que se converteu num homem realmente prodigioso em todos os sentidos, já seja no sentido dos deslumbrantes milagres que se diz que fez, e se não também do ponto de vista ético e moral, um homem com uma ética realmente impecável, como raramente se vê neste planeta Terra. Um homem que, para além disso, marcou a humanidade desde o momento em que se fez presente até os dias de hoje. Que, se bem nós cada vez mais vemos que algumas das instituições que ficaram com o seu nome, uh, sob o nome de cristianismo, já algumas têm vindo a decrescer, outras não tanto. Outras não tanto, eles têm tomado diferentes caminhos, diferentes rumos, e enfim, cada um dá o significado que quer dar ao Natal. No entanto, nós, os estudantes gnósticos e os procuradores, buscadores sinceros da verdade e do esoterismo, pois não podemos ignorar a realidade a importância do esoterismo cristão. Ou seja, o cristianismo, mesmo conhecido para os bispos católicos e para aqueles mais estudiosos, tem um profundo significado esotérico. O cristianismo nunca foi desligado na sua totalidade, depois de, da astrologia, por exemplo, do que é a Cabala, daquilo que são os estudos das dimensões superiores, a árvore da vida, os mundos internos, enfim, a metafísica. Nunca foi desligado o cristianismo dos deuses gregos ou romanos, que já nesta altura pois já deixariam de se chamar deuses e bom, são influências zodiacais que não deixam de estar presentes no Natal, na Semana Santa, na Páscoa e em todo a mitologia, se podemos chamar assim, a mitologia cristã. Então hoje vamos estudar um pouco sobre este episódio maravilhoso, significativo, profundamente significativo, principalmente para aqueles que entendem o significado esotérico do Natal. Então, hoje vamos só relembrar estes 4 pilares fundamentais da gnosis, da filosofia de toda a gnosis e, portanto, daquilo que vamos estudar hoje. Temos a arte como pilar fundamental, que nos convida principalmente a sermos uns inspirados, a inspirar-nos na vida e realmente a desfrutar de cada coisa, a amar aquilo que fazemos. A ciência, que nos convida a experimentar, a comprovar, a não só buscar acreditar ou não acreditar, não só andar na dualidade do sim e do não, do acredito e não acredito, mas de ir realmente à origem das coisas, indagar, aprofundar, estudar e principalmente procurar aquilo que nós chamamos a experiência mística direta. Nós convidamos a todos a se fazerem praticantes assíduos ao desdobramento astral. É das experiências que mais nos dá essa comprovação. A pessoa, quando se vai deitar na cama, relaxa o corpo profundamente, fica com a mesma atitude de uma criança quando vai ver um filme novo
ou de uma criança quando vai receber um presente novo. Como as crianças no Natal à espera do dia 25 para poder abrir os presentes naquelas famílias em que se esperam. Então, com essa mesma atitude, nós vamos permanecer quietos, em silêncio, deitados, em posição já de ir dormir. Uma boa posição é o corpo reto, perfeitamente reto, e as mãos em cima do plexo solar, em cima do umbigo. Mas a posição confortável para descansar, onde a pessoa não adormeça demasiado rápido, mas que seja uma posição confortável para a pessoa poder adormecer se quer. E aí, simplesmente observa tudo o que acontece. Com essa atitude da criança curiosa, e o que é que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer agora? Vamos deixando o corpo adormecer, até que as coisas começam a ficar esquisitas. Começa o corpo a ficar muito grande, ou o corpo a ficar muito pequenito, ou então começa a haver barulhos, ou começa o corpo a balouçar. Alguma coisa vai começar a acontecer, porque nós vamos estar a adormecer-nos. Como é que nós podemos ajudar a manter a consciência e a não perder a consciência, mas a deixar que o corpo relaxe, relaxe? Há várias formas, há várias práticas. Uma delas é mentalmente vocalizar o mantra Om, concentrados no coração. Ficamos no coração, vamos para o coração, ficar ali no coração, a sentir o coração, sentir o corpo todo, mas praticamente nos centramos dentro do coração. Imaginamos o mantra Om, 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 Om. Podemos sentir uma vibração, imaginar que a vibração sai do coração e abarca o corpo todo, sem ir-nos com a fascinação daquilo que estamos a imaginar, mas ajudando-nos a relaxar o corpo mais. Outro mantra muito bom é o mantra Fa, Ra, Om. Então a pessoa vocaliza Fa, Ra, Om. Muitas vezes, primeiro verbalmente e depois só mentalmente, para que o corpo fique quieto e continue sem perder o foco, sem perder o foco. E quando, como eu disse, as coisas ficam muito esquisitas e já sentimos o corpo diferente, levantamos da cama como sempre nos levantamos da cama, da maneira mais normal. E aí comprovamos. Puxamos o dedo a ver se ele estica, damos um saltinho a ver se quando caímos flutuamos um pouco. E bom, e se calhar entramos no astral e comprovamos, este corpo é real. O corpo no astral é um corpo verdadeiro, é um corpo como este. É um pouco diferente, tem outra anatomia. Quantas coisas curiosíssimas que nós podemos estudar no plano astral. Podemos atravessar uma parede ou um vidro sem problema. Há leis da física que não se aplicam nesse mundo. Podemos voar, podemos ir visitar as pirâmides do Egito, podemos visitar templos onde se pratica os mistérios reais das religiões e não apenas instituições, senão realidades dos mundos internos. Podemos invocar divindades, podemos invocar o próprio Cristo, como não? Cristo ajuda-me a compreender os mistérios do Natal. E com certeza alguma coisa há de acontecer. As mensagens que vão chegar vão ser profundamente arquetípicas, vão ser simbólicas. Nós vamos ter que estar preparados para, quando acordarmos, não mexermos o corpo, ficar quietinhos e lembrar tudo. Lembrar tudo. Cada um dos detalhes que nos vai ajudar a perceber o que é que nos queriam explicar, o que é que nos queriam contar nessa ocasião. E depois, como dizem, há que ser muito humilde para conseguir experimentar os mistérios. E depois de os conseguir experimentar, mais humildes ainda. Isso não faz de nós nada especial. Isto é apenas um funcionalismo natural do ser humano. Só que nós, como humanidade, ficámos tão afastados de tudo o divino, de tudo o espiritual, o esotérico, o místico, o metafísico, que já nos parece algo muito especial uma pessoa ter uma experiência destas, mas é o mais normal. Devia ser o mais normal. Mas claro, nós andamos com o fígado carregado, andamos a descansar mal, andamos sobreestimulados com muita coisa, então é natural que a experiência se faça difícil.
podemos demorar meses, se calhar anos, até conseguir. Ou se calhar semanas, ou se calhar dias. Ou se calhar a primeira já se tem uma experiência que nos desperta a vontade. Então, está aí a ciência. A filosofia, como o amor à sabedoria, e neste caso o amor deve traduzir-se em ações, numa realidade. Então, a pessoa que ama, a sabedoria vai atrás dela. Ou o homem que ama uma mulher não vai atrás dela e a procura e a defende, seja em que situação for. Então nós, quando defendemos a sabedoria, não é que vamos defender, por exemplo, a gnose. Não, tu tens que ser agnóstico porque a gnose diz que é a verdade. Não, e a tua religião é uma porcaria porque não está a dizer a verdade. Isso não é defender a verdade. Defender a verdade, muitas vezes, é saber ficar calado. Defender a verdade é não mentir. Em que situação seja. Aí vão-me despedir se eu digo a verdade, ainda me despedem. Mas bom, a quem é que nós amamos? A verdade ou a mentira? A sabedoria ou a ilusão? Amar a sabedoria é muitas vezes desapegar-nos das ilusões que temos. A minha mãe não é a ilusão que eu tenho da minha mãe. O meu pai não é a ilusão que eu tenho do meu pai. Eles são quem são e a minha ilusão é outra coisa que deve jazer por terra, porque não. Pois se eu procuro a verdade, não devo andar apegado às ilusões, etc, etc, etc. Podemos continuar aqui a indagar sobre o que é filosofia, a verdadeira filosofia iniciática esotérica. E por último, a religião. O religar, voltar a unir. Isso que tanto falamos nós no curso de Primeira Câmara. Voltar a unir. Voltar a unir o quê? A pessoa com o divino. O que é o divino? Pois é o nosso real ser interno. Em primeiro lugar é a nossa alma, porque é aquilo do mais divino, mais valioso que nós temos dentro. Nós temos esses valores da alma, essas virtudes que nós levamos cá dentro, mas que temos que saber defender e despertar. E, mais além, pois fazer que a própria divindade possa viver nesta pessoa, porque nós, enquanto optarmos pelo ego, enquanto não tivermos uma harmonia, não tivermos uma estrutura psicológica e esotérica, depois também a divindade não pode viver em nós, porque se a divindade, em princípio, por princípio, é perfeita, é a própria perfeição, depois a perfeição e a suprema imperfeição que somos nós, pois não conseguem conviver. Então, aí estão os 4 pilares. Para introduzir-nos a este tema maravilhoso, que hoje vamos falar muito simplesmente sobre o que é o presépio. No presépio temos vários elementos de simbolismo profundamente... Estou-me a repetir muito, mas profundamente significativo, profundamente interessante de se estudar a fundo. Temos a Maria e José que, enfim, iam receber o Filho de Deus, mas apesar de que era o Filho de Deus, pois não conseguiram um melhor lugar que um estábulo para a criança nascer. Então, temos estes dois personagens que, se formos ver ao pé da letra, parece uma história pitoresca até. Bom, coitadinha. Bom, ia receber o Filho de Deus, mas nem sequer uma casinha, nem sequer um quarto decente. Não, tem que ser num curral aí com as vacas e os bois e os animais ali, e a criança ali a nascer um pouco ali, meio acomodada, e enfim, lá nasceu. Essa criança foi concebida de uma imaculada conceição, ou seja, foi concebida sem mácula, ou seja, sem mancha, é o que quer dizer. Já vamos a isso. Então os animais, pois nasce essa criança que é o Cristo, é o próprio Cristo, que nasce com um nome, que se diz na Bíblia que era Emmanuel, o nome de batismo, o nome de pessoa, de gente que lhe deram, mas que uma pessoa, uma gente que estava depois destinada primeiro a adquirir um outro nome, ou a ser conhecida como Jesus, que é um nome mais
que tem mais relação com o que ele era, com esse mestre que veio a ser. E, claro, o Cristo como força cósmica universal que veio a encarnar nesse Jesus. Temos os 3 reis magos, cada um deles com o seu presente, o ouro, o incenso e a mirra. E depois vamos ficando-nos por aqui de simbolismos e vamos agora então investigar o que é que significa cada um deles. A estrela de Belém, bom, Belém aqui não está escrito, mas explica-nos Samael Aun-Weor, pois o autor da bibliografia que nós utilizamos e da qual nós nos alimentamos para estas conferências, explica-nos que Belém significa torre de fogo. Simbolizando, portanto, torre de fogo. Essa coluna vertebral que alquimicamente é representada também por uma coluna por onde tem que passar o fogo. Essa coluna de fogo é profundamente significativa. Estamos a abrir o entendimento de que o presépio é 100% alquimista. Nós não podemos entender o que é este presépio se não estudarmos a alquimia, se não nos interessarmos ou se não desenvolvermos algum jargão do próprio simbolismo alquímico. Essa estrela de Belém, pois diz-se que é Vênus, a estrela da manhã, essa estrela que costuma aparecer todas as manhãs ou a cada X tempo começa a aparecer todas as tardes. Todas as manhãs, todas as tardes. E essa é a Vênus. Vênus, que pois já nós conhecemos, Vênus de Milo, é assim que se chama? Aquela estátua conhecida. Vênus, Afrodita, é a deusa, ou é a divindade do amor, que se relaciona até com o próprio erotismo, mas no seu sentido mais puro, pois é o mesmo amor, é a origem, a fonte da vida, a origem da vida. E esta estrela de Belém, portanto, é essa força, simboliza essa força, a que guia os pastores e os reis magos, mas também é a nossa essência, é esse pedacinho de alma que nós temos dentro, que é aquele que guia a cada um dos pastores e dos reis magos em direção ao Cristo, em direção a esse nascimento, a esse novo nascimento. E vamos falar do nascimento. O presépio é o lugar do nascimento do Cristo. E nós temos falado até aqui no curso de Primeira Câmara que há 3 fatores da revolução da consciência, os quais são a morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. Morte psicológica, o sacrifício ou o serviço desinteressado pela humanidade e o nascimento. Às vezes dizemos o nascimento alquímico. É o que nós aqui estamos a falar. E que o Cristo, ele tem que nascer dentro de cada um de nós. Então, guiados pela essência, nós poderemos ir em direção ao nosso próprio presépio interior, ao nosso Natal interior. Esse é o grande objetivo gnóstico. É que esse Cristo nasça dentro de nós. Nós não procuramos seguir um Cristo, uma terceira pessoa. Não procuramos seguir alguém. Nós realmente o que procuramos é que o Cristo nasça dentro de nós. E para isso, claro, os mestres, o próprio Jesus, o Cristo, a bibliografia sagrada, como a Bíblia hebraica, o Bhagavad Gita, o Corão, os livros sagrados tibetanos, egípcios, etc., vão nos ajudar a encontrar o nosso Cristo íntimo. Esse Cristo que tem que nascer dentro de nós mesmos. Então, isto está aqui um pouco fora de ordem. Eu vou trazer aqui os significados e falamos sobre cada um deles. Então, primeiro queria falar sobre Maria e José. Maria simbolizando, obviamente, o eterno feminino. Essa divina mãe que nós levamos dentro. É um aspecto que todos levamos dentro. É a divina mãe, Devi Kundalini, Isis. É o feminino, é o universo, esse útero sagrado que
claro, homens e mulheres espiritualmente levamos dentro, mas que, claro, as mulheres representam de uma forma muito bela, sagrada, é esse eterno feminino, representam-na fisicamente essa divina mãe, enquanto que o homem, por exemplo, num casal, representa essa força sagrada também, que é Yesod. Yesod, para aqueles que conhecem a Cabala, simboliza, indo de baixo para cima, o segundo Sefirot. Ou seja, temos o primeiro Sefirot, a primeira região, que é o plano físico, que se chama Malkut, e a seguir temos o plano vital, o mundo etérico, que é conhecido na Cabala como este é o reino, o segundo é o fundamento. Na realidade, o número conta-se de cima para baixo, portanto é o número 9, e é conhecido como Jezot, é o nome hebreu para este mistério que é José. E o que é esse fundo vital que nós levamos dentro? O que é esse fundamento da alquimia? É a energia sexual. A própria energia sexual, é o ímpeto sexual, que está representado pelo, pelo varão, pelo homem. Também é simbolizado de maneira comum nas literaturas sagradas pelo cisne, pelo galo, também pela pomba. Tudo isso simboliza essa força de energia sexual. E é este José. Maria e José são, portanto, essas duas forças em que José fecunda a Maria. Embora se diga que a Imaculada Conceição e que Maria era virgem, mas há que entender o que é que isso significa também. Porque virgem, esotericamente, é um grau de pureza que a mulher adquire. Assim como o homem pode adquirir graus e graus, e há nomes para esses graus esotéricos, a mulher, pois um dos graus mais elevados que tem é virgem. E o que é virgem? Não significa que nunca teve relações sexuais e que é uma mulher inocente, jovem e que enfim, e que nunca tocou um homem. Não é isso que significa. Realmente a virgindade e a imaculada Conceição, ela consegue-se quando o homem e a mulher depois se juntam, mas sem a mancha, sem que mancha é essa? A mancha é o próprio ego. Mas a mancha, essa mácula que pode recair sobre esse nascimento ou sobre essa conceição, é justamente o que falámos uma e outra vez da fornicação. Então, pode haver um nascimento, e até pode haver nascimentos físicos, e há crianças que nasceram, mesmo sem haver fornicação. E há muitas crianças que nascem nessas condições. Claro, são muito menos, é muito menos provável uma mulher ter 11 filhos do que no caso de ser pois, de manter esse princípio de não fornicar. Então temos José e Maria, de onde nasce Cristo. E que Maria foi anunciada por Gabriel. Gabriel, que é pois, o princípio da lua, o princípio lunar. E vemos a relação que a lua tem com a mulher, com a gestação, com a relação que a lua tem com os próprios ciclos. A lua é a mãe e Gabriel é o regente da vida e do nascimento. E, enfim. Mas tudo isto ocorre dentro, como dizemos, de um corral ou de um estábulo, num corral, com os burros, as vacas, com os animais ali. E o que é que simboliza isso? É que o Cristo há de nascer em nós, no nosso mundo interior, enquanto ainda tenhamos ego. Ou seja, o Cristo nasce, mas a obra não está terminada. O Cristo nasce para vir a fazer uma obra. Ele tem que fugir até o Egito e depois tem que regressar aos 33 anos para se instalar na Jerusalém. E aí sim
depois se dá aquele evento da Páscoa, da Semana Santa. Então, o Cristo, ele tem que nascer apesar de nós ainda termos desejos e paixões animais, que devemos e vamos eliminar, dominar e vencer essas paixões, esses desejos. E, enfim, temos que salvar este Cristo, que acho que até em algum dos evangelhos se diz que quase que há um animal que começa a comer as palhas do berço. Enfim, bom, é preciso proteger esse Cristo de toda a desgraça de toda. Bom, o próprio Herodes, aqui vemos uma imagem toda pacífica, mas sabemos que por detrás desta imagem está o Herodes, que é o próprio ego numa expressão um pouco mais maciça, atrás do Cristo, porque sabe que vai nascer aquilo que o vai destronar, que vai nascer o rei dos judeus. E então, bem, ele está à procura dele para o matar. Tanto que sabe que ele mata todas as crianças primogênitas nessa região. Mas eles, enfim, conseguem escapar-se e procurar a sua saída para o Egito. Entretanto, para não fazer a conferência demasiado densa, temos aqui os 3 reis magos, que eles trazem ouro, incenso e mirra. Esses 3 reis magos têm 3 cores, pois está o rei que é negro, eu não me lembro exatamente da associação, mas acho que é Baltazar. Depois está o Gaspar e Belchior. Agora não sei qual seria qual, mas Belchior poderia ser, eventualmente, aquele que é amarelo, de cor amarela, ou seja, aquele que é de origem provavelmente árabe ou médio oriental. E depois temos o branco, que é outra das cores da pedra filosofal. Isso é um simbolismo, obviamente, alquímico. A pedra filosofal simboliza a própria energia sexual e o trabalho que se faz com ela para poder condensá-la e para poder purificá-la. Que ela começa sendo negra, mas adquire a cor branca para, no culminar da sua purificação, fique amarelo. Então estes 3 reis magos, não sei fazer a associação direta de qual é qual, mas trazem o ouro, a incenso, a mirra. Eu adivinharia que o ouro seria relacionado com a cor amarela, e neste caso estou a pensar no Belchior, mas talvez o nome esteja cruzado com o Gaspar, com certeza, que simboliza a castidade. O ouro simboliza a castidade, é o Cristo. O ouro é o elemento do sol, é o próprio sol cristalizado. Enfim, o ouro tem características físicas maravilhosas, para além do seu valor, e esotericamente ele representa esse grande sol que é o Cristo também. Então ele conquista-se, o Cristo nasce em nós através da castidade. Então o ouro está a indicar que nós precisamos oferecer a esse Cristo a castidade. E o que é a castidade? Pois, principalmente, é cumprir o mandamento de não fornicar. Não fornicar e transmutar as energias sexuais. Ou seja, dar uso e transcender essas energias. Fazê-las algo sublime, algo divino e não apenas deixá-las aí, deixar a energia sexual, não fazer nada com ela. Não fazer nada com ela é o mesmo que estragá-la. A energia sexual precisa de ser transformada através de exercícios para os solteiros e através da transmutação também que existe no caso dos casais. E acabamos falar disso um pouco melhor mais à frente. O incenso é uma resina. Não é um incensinho que compramos ali na lojinha qualquer. Não, o incenso é uma resina de uma planta que se chama olíbano, e que tem a característica de, quando é queimada em brasas, solta um cheiro delicioso, mas é um cheiro que é o que se utiliza muitas vezes nas igrejas, que é muito propício a ter uma mente tranquila e quieta, a relaxar a mente.
Nós até, uma pessoa quando tem dores de cabeça poderia colocar um grãozinho de incenso aqui na testa. A pessoa que se aperta com força fica lá preso. Então pode pôr uma fita cola, se for preciso. E esse incenso, pois, vai depender da origem da dor de cabeça, mas em certos casos pois, ajuda a dissipar essa dor de cabeça. Que muitas vezes é causada justamente por demasiada pensadeira. Nós muitas vezes temos dor de cabeça porque pensamos demasiado e a cabeça fica quase que inflamada de tanto pensamento. Por último, a mirra. Ela, bom, o incenso eu relacionaria, mas aqui não tenho a certeza, com a cor branca e com o. Já não sei se é o Belchior ou o Gaspar. E, portanto, a mirra seria relacionada com a cor negra, que exige ou oferece ao Cristo é a justiça, ser justo. São três princípios que nós precisamos desenvolver dentro de nós se queremos que o Natal ocorra dentro de nós próprios, que são a castidade, a mente pura, ter uma mente pura e ser justos com o próximo, ser justos nas nossas ações, procurar sempre fazer o correto. E que praticamente vemos aqui a antessala para toda a doutrina cristã, para tudo o que o Cristo ensina na sua vida e o que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, como confirmação também do Antigo Testamento. É isto que é o Natal. É isto que o Natal nos ensina. Há muito mais. Estão aqui os pastores, estão aqui... estão a falar do Egito. Bom, há muita coisa que já não vou poder explicar. Por último, só está aqui o mistério do Salvator Salvandus, que é o próprio Cristo, e é interessante refletir como o Cristo ele precisa ser salvo. Ele nasce numa situação muito vulnerável. Em nós ele nasce numa situação muito vulnerável porque nós estamos dominados pelo ego. E quando o Cristo nasce, quando nós começamos a fazer um pouquinho da nossa obra, vem logo o Herodes, os sistemas que nós levamos dentro, a nossa falsa personalidade, os próprios instintos animais, tudo a querer matar esse Cristo antes do tempo. E então nós, como pessoas, vejam só o transcendente disso. A pessoa salva o Cristo. Como é que uma pessoa vai salvar a Deus? Curioso, não é? Mas a pessoa salva o Cristo para que mais à frente o Cristo possa salvar essa pessoa. Essa pessoa, essa alma. Ou seja, nós, com aquilo que nós tínhamos, aquele pouquinho que nós tínhamos de consciência, depois devemos fazer todo o esforço para salvar esse Cristo que está a nascer em nós. Através da nossa morte psicológica, através do nosso nascimento alquímico, através do nosso sacrifício pela humanidade, o Cristo vai nascendo. Temos que o salvar para que mais à frente, na medida em que nós façamos o trabalho, esse próprio Cristo é aquele que vai eliminar o ego. Esse próprio Cristo é aquele que nos vai levar às alturas da sabedoria. E aquele que nos salva, na realidade. Então é um conluio maravilhoso entre essa pessoa que sobe e essa divindade que desce. É esse o mistério do Cristo, que tem que ser salvo, tem que ser levado para o Egito, para posteriormente reaparecer na tela dos mistérios cristãos para salvar a humanidade, salvo através do seu sacrifício. Bom, enfim, isso já temos pano para mangas e quero ficar para outra altura. Provavelmente na Semana Santa, com certeza, sempre gostamos de fazer alguma reflexão sobre esses mistérios. Portanto, recordar, esses são os três fatores da revolução da consciência: a eliminação de defeitos, o nascimento interior e o sacrifício pela humanidade. E que no Natal, como em todo o simbolismo esotérico, em qualquer que seja a mitologia que estejamos a falar, a cultura que estejamos a falar, qualquer que seja a conferência, o nosso resumo, a nossa síntese, sempre se vai relacionar com estes três fatores da revolução da humanidade, da consciência, peço desculpa, e da humanidade por consequência. Assim que agradecemos muito a vossa atenção, a vossa presença, a vossa participação em todo o curso. Esperamos que tenham gostado. Ficamos disponíveis para quaisquer dúvidas que ocorram, que queiram colocar, e ficamos atentos. Até uma próxima.